Chuva forte traz prejuízo para produtores rurais. A presença da umidade trazida por ventos costeiros deve manter estabilidade e condição de chuva até o começo da próxima semana no estado. Pesquisadores do INCAPé desenvolvem estudos sobre o plantio de milho verde em sistemas orgânicos. Para poder avaliar se essas coberturas elas são eficientes ou não no cultivo do milho. Dá para plantar uva em regiões mais quentes? Produtores de Guarapari, na Grande Vitória, investiram na cultura e já estão colhendo frutos. Nossa primeira colheita foi em 2021. Nós colhemos 1.100 quilos de uva. Café Jacu, um grão que pode custar R$ 700 o quilo. Em Domingos Martins e Venda Nova do Migrante tem produção deste café exótico. Tem essa característica tão leve que é única. Somente um processo que passa pelo jacu vai gerar esse tipo de sabor. Casal de Colatina, no noroeste do estado, fabrica geleia agroecológica. Eu aproveito todas as frutas que é possível ser trabalhada. A fabricação de cerveja e destilados de cacau em Santa Teresa, região serrana do estado. O contato do nibs de cacau com a cerveja em maturação que foi saborizando essa cerveja. Hoje, nosso destino é uma região bucólica. Com clima ameno e cheio de cachoeiras, vamos mostrar para vocês a produção de geleia agroecológica. Mas você pode até estranhar, mas estou no município de Colatina. Com clima totalmente diferente do calorzão da cidade de Colatina, São Pedro Frio faz jus ao nome. Tem o clima ameno. Na estrada, pegamos até neblina. Nosso destino é a propriedade do seu Luiz e dona Luciene. Aqui nós estamos a média de 700 metros de altitude. Clima bastante frio, né? Diferente de lá de Colatina, lá do centro, que lá é, infelizmente, é horrível, um calorão danado. Aqui, nessa época, comparando com lá, já faz frio. O casal fabrica geleias agroecológicas, uma produção familiar. As geleias não levam nenhum tipo de agrotóxico, o que dá um sabor diferenciado e vem agregando destaque na região. É algo que as pessoas estão procurando, estão buscando hoje, né? Uma alimentação mais sadia. Como a gente trabalha com uma perspectiva maior, por exemplo, das hortaliças, por exemplo, sem o adubo químico e sem o veneno, a gente tem uma procura satisfatória. Os sabores dependem da fruta de cada estação. Por exemplo, agora, no mês de novembro, os destaques são as geleias de pimenta, pitanga, cacau, jabuticaba e tem até de caipirinha, uma mistura de cachaça e limão. Aproveito todas as frutas que é possível ser trabalhada, né, manufaturada. Eu aproveito todas, eu não perco nada. A matéria-prima para as geleias sai do sítio mesmo. A família planta as frutas, colhe e transforma em renda. Além da geleia, doces, também se vendem ovos, verduras e capelete. A gente tem aí, trabalhando com, por exemplo, oropronobe, com uma horta aí que a gente chama de agroecológica. Ali eu tenho ainda pouca coisa, que eu estou com uma couve, almeirão, cebola, salsa, rúcula. A propriedade da família fica na rota do Mirante de São Pedro Frio, um caminho criado no ano passado para incentivar o agroturismo na região. A 40 quilômetros do centro de Colatina, o Mirante é aberto a quem chega para apreciar essa beleza de lugar. Quando a gente começa a trabalhar essa questão, por ser uma região muito bonita, de clima agradável, e na época, por exemplo, das quaresmeiras floridas, fica muito bonito, tudo gado você vê tá roxo, né? Então o pessoal gosta muito de ver.
Aí começou a começar o interesse das pessoas a vir conhecer. Ah, isso aqui é um lugar bonito, dá para trabalhar turismo. A gente vai começar a imaginar que dá para fazer mesmo, né? E aí, aquele lugar chamado, antigamente era conhecido como um abismo, mudou de nome, mudou para Mirante. E aí o nome já mudou para melhor, já ficou mais bonito, e as pessoas começam a visitar a localidade. De volta à Cozinhas da Ana Luciene, vamos aprender como se faz a famosa geleia agroecológica. E vocês acham que eu ia embora da propriedade da Luciene sem pedir para ela me ensinar uma receita? Nada disso. Quero muito te pedir então para me ensinar uma receita. O que a gente pode fazer aqui? Então, Stephanie, eu vou te ensinar hoje a fazer uma geleia de jabuticaba, que é muito saborosa e que combina demais com queijo, com biscoito. A receita leva poucos ingredientes: jabuticaba, açúcar e água. Nós vamos colocar, né, a jabuticaba que já está sem semente no liquidificador para triturar, certo? E aí nós vamos colocando aos poucos, porque também não pode ter muita água para a geleia não ficar demorada para dar ponto. A gente coloca aos poucos e vai batendo também aos poucos até que ela fique toda triturada. Bate, 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 até que a jabuticaba fica totalmente triturada. Não precisa coar. Então agora nós vamos colocar essa mistura batida, primeiramente na panela. O ideal é sempre usar a colher de pau, né? Ou uma pá de madeira para poder ficar dar ponto mais rápido. Vamos então colocar o açúcar e a água. E agora, gente, é a paciência, né? E o tempo da geleia, que vai ficar em torno de 40 minutos aqui cozinhando. No fogão a lenha, ela vai ficar mais apurada do que o normal por conta do calor, né, que é maior. Então, se passaram 40 minutos, já chegou agora o ponto. Mas para quem está em casa, tem algum segredinho para descobrir o ponto? Tem sim, Stephanie. O segredo da geleia de jabuticaba é quando ela fica com a aparência de um mingau mesmo, desses mingau de neném, né, de bebezinho. Ela vai ficar aparentemente rala, só que quando ela esfriar, ela fica no ponto exato de você se servir. Você colocou aí casca, mas a casca não vai dar sabor ruim ou até mesmo não vai ficar, né, pedaços de casca? Então, Stephanie, era minha dúvida também, até que eu conversei, né, com uma nutricionista e ela me disse que por ser orgânica, né, por não ter veneno, ser cultivada agroecologicamente, poderia sim tranquilamente utilizá-la por conta da fibra que tem na casca, propriedade total. Ela não muda em absolutamente nada o sabor. Nós vamos deixar ela esfriar um pouco, vamos envasar nos vidrinhos, esperar esfriar, colocar na geladeira e degustar. Essa parte é boa, hein, gente? Essa parte é boa. Tudo que é produzido aqui é vendido na Feira Livre de Colatina, que acontece todos os sábados no centro da cidade. Mas o casal também vende para os visitantes direto no sítio. Cada pote tem cerca de 300 gramas e é vendido a R$15. A cultura, né, popular, caseira, isso tudo é muito voltado para sentimento de pertença da terra. Então, essas coisas são caseiras, são feitas no fogão a lenha, são feitas em casa. Para mim, para minha família, isso valoriza muito a nossa terra aqui. Nós temos que nos reinventar. Quando uma coisa não é possível, nós temos que buscar maneiras de sobreviver no campo, de forma que a gente não abandone a terra
e reinventando, observando, estudando, lendo, para que a gente permaneça aqui. E o nosso produto, quando ele é bem feito, ele é muito bem vendido. Pesquisadores do Incapé estão desenvolvendo um estudo para plantio de milho verde em sistemas unicamente orgânicos, com diferentes plantas de cobertura de solo. A proposta é aumentar a produtividade para o agricultor e ser sustentável ao meio ambiente. Neste pedaço de terra tem pesquisa científica. Estas espigas de milho verde que estão começando a brotar são objeto de um estudo do Incapé de Domingos Martins. O objetivo é descobrir sobre o crescimento e a produtividade do milho verde, sendo cultivado em um sistema de plantio direto orgânico com diferentes plantas de cobertura do solo. Nessa área, nós temos um experimento com o sistema plantio direto em cultivo orgânico. Então, a gente está utilizando diferentes plantas de cobertura, né, para cobrir o solo, e estamos cultivando nesse instante, nesse momento, a cultura do milho, para poder avaliar se essas coberturas elas são eficientes ou não no cultivo do milho. Essa pesquisa com milho verde foi iniciada há 2 meses com as plantas de cobertura. Elas são a palha de crotalária, palha de milheto, palha do consórcio crotalária e milheto e 2 sistemas sem palhada e com revolvimento do solo, sendo um orgânico e o outro convencional. O milho que foi semeado no final de outubro é apenas um indicador da pesquisa, ou seja, em breve será usada essa mesma palhada, mas com outra planta, para avaliar a base do sistema orgânico. As plantas de cobertura, elas são 2 espécies que a gente utiliza. É uma espécie gramínea e uma espécie leguminosa. Então, cada uma tem as suas características, né, de produção de palhada, de liberação de nutrientes e controle de mato. Então, cada uma tem uma característica. Então, as espécies em si que a gente utilizou foram a aveia preta, como gramínea, e o tremoço branco, como a leguminosa. Então, as características de leguminosa são plantas que elas liberam o nutriente, o nitrogênio, né, principalmente de forma rápida, para a cultura que vai suceder. E a característica das gramíneas é uma cultura que cobre o solo por um pouco mais de tempo, mas em contrapartida ela não libera esses nutrientes. Então, se eu tenho essas 2 nuances ali, o que aconteceria se eu plantasse o milho nelas solteiras, avaliar, né, o que poderia estar acontecendo, e se eu pegasse e fizesse um consórcio dessas 2 plantas de cobertura, como é que o milho ia se desenvolver, ou juntando uma característica boa de uma planta com a boa de outra. Então, essa foi o objetivo da pesquisa. Tudo que é plantado no Incapé é de origem orgânica. O que se usa é apenas esterco de galinha e algum produto comercial que seja aprovado pela legislação orgânica brasileira. Por isso, é imprescindível a utilização adequada do solo, da água e do ar, reduzindo ao máximo todas as formas de contaminação desses elementos. Nestes 2 lotes de terra, onde está plantado o milho verde, que utiliza a palha de cobertura vegetal e os produtos orgânicos, os trabalhos de observação são diários. Até agora, conseguiram descobrir alguma coisa? Então, no caso do milho em específico, cada cultura se comporta de uma forma, ele não apresentou nas nossas condições aqui diferenças de produtividade para a cultura do milho. Mas a gente observa que, apesar de não ter tido diferença na produtividade do milho, as plantas de cobertura gramínea, ou seja, a aveia preta, elas controlam, ou seja, elas seguram um pouco mais o mato. Então a gente praticamente diminui a quantidade de capina no nosso cultivo. Então, ao invés de a gente fazer 2 capinas, a gente faria 1, dependendo do sistema. Logo, logo, os milhos vão estar assim, bem desenvolvidos. E um dos objetivos da pesquisa é ter uma cobertura de solo que seja boa para a planta, econômica para o agricultor e também saudável para o meio ambiente. Esse é um dos benefícios da pesquisa científica, quando ela se alia à agricultura. O sistema orgânico, né, e o sistema de base agroecológica, né, que são semelhantes, mas não são iguais, com as práticas que são recomendadas nesses 2 sistemas, o manejo orgânico e o manejo agroecológico, o produtor ele melhora a sanidade do solo, então ele reduz o problema de pragas e doenças, ele aumenta o equilíbrio ecológico,
né? Isso aí no meio ambiente é importante também, que não há necessidade de ficar aportando tanto recurso para controlar a praga, controlar a doença. As plantas também têm uma maior tolerância, uma maior resistência, um maior vigor nesses sistemas. Isso propicia um sistema de produção mais sustentável. A produção agroecológica e orgânica ganha cada vez mais espaço nas propriedades rurais do estado e o resultado disso são os alimentos mais saudáveis e uma outra forma do homem trabalhar na roça. Há mais de 2 décadas, o INCAPER realiza estudos com orgânicos. A gente tem pesquisas tanto na parte de produção orgânica, nessa unidade voltada mais para a parte de olericultura, culturas anuais, também temos na parte animal, né, nos outros centros de pesquisa, na parte de fruticultura. E o INCAPER trabalha tanto com a pesquisa quanto com a extensão. Então a pesquisa desenvolvendo tecnologias apropriadas, adaptadas para o sistema orgânico, desenvolvendo, como no caso dessa unidade também, materiais adaptados à produção orgânica, e a extensão fazendo a difusão dessas tecnologias, apoiando o agricultor, né, para implantar e acompanhar como que essas tecnologias são adotadas no campo e como que essas tecnologias podem melhorar a vida do homem do campo, do nosso agricultor capixaba. Por enquanto, a pesquisa com milho verde, que recebeu a palhada vegetal, está em fase de experimentos e observações. Mas já se sabe que a característica agronômica de rendimentos não perde em nada para os tratamentos em sistema orgânico. Notícia muito boa para o agricultor que vai se beneficiar com isso. A gente tem uma fazenda experimental, na qual a gente vai testando diferentes metodologias de sistema orgânico, de condução do sistema orgânico. Então a gente tem aqui várias tecnologias que foram geradas já e estão sendo repassadas, como cultivo em alamedas, né, utilizando árvores adubadeiras que vão melhorar o aporte nutricional, o aporte de nitrogênio, incorporando o uso de plantas de cobertura, que a gente tem recomendado para os produtores, o sistema de plantio direto, né, você promovendo maior equilíbrio do solo, e outras áreas também, como o manejo fitossanitário alternativo, utilizando produtos biológicos, inseticidas biológicos, caudas alternativas, produtos protetores que conferem maior resistência às plantas também. E isso faz com que o produtor ele consiga ter mais sucesso no mercado que está emergente, que é a questão dos produtos isentos de resíduos de agrotóxicos e produtos orgânicos, que tem um valor agregado maior também para o nosso agricultor. Chegou a hora do quadro Especialista Responde e hoje diretamente do Mato Grosso do Sul. Zacarias, me conta quais são as vantagens de implantar um sistema como esse de pecuária floresta? Bom, são inúmeras. Primeiro nós temos que lembrar que a pecuária sempre é vista como de baixa produtividade, baixo valor, né? Normalmente se olha para a pecuária como um extrativista, aquele trabalho que entra lá para destruir o meio ambiente. Então, isto daqui mostra, primeiro, aliar-se a uma floresta, um trabalho integrado, você tem uma segunda receita na propriedade, que inclusive é um parceiro forte. A área florestal é um parceiro forte para a pecuária. Então, primeiro, vantagem financeira. Segundo, o bem-estar animal que proporciona um arranjo árvore-animal, essa sinergia, ela é fantástica. Não só na parte do meio ambiente, como também a própria árvore produz sombra, um capim de valor proteico maior, automaticamente um animal mais bem nutrido. Outra coisa importante que a maioria não sabe, num sistema de arranjo integrado, menos infestação de parasita, menos mosca, menos carrapato, enfim, é uma sinergia que o animal se sente muito melhor e confortável. E eu acredito que a árvore acompanhada sempre está muito feliz, porque a produtividade de árvore dentro do sistema é bem superior a uma árvore num sistema maciço onde vai só ela. Então nós temos financeiro, bem-estar animal, a própria questão visual da propriedade. Você vê que o sistema é muito lindo, né? A questão de beleza é fantástico onde tem a integração. São inúmeras vantagens. Então, depois de descobrir todas essas vantagens, qual o recado que o senhor deixaria para os produtores capixabas? Bom, procure na sua região uma integração que ajuste ao seu clima, a sua região, a topografia que existe
E lembrando que pecuária extrativista, aquela pecuária tradicional, não existe mais. É necessário buscar uma integração, este aliado para a pecuária. Eu acho que isso se chama modernidade e altos rendimentos financeiros. Então não deixe de buscar uma atividade integrada. É interessante ter duas receitas na mesma propriedade. Queria te agradecer, muito obrigada, por nos receber aqui na sua propriedade. Muito feliz de sair do Espírito Santo e poder conhecer grandes exemplos como a fazenda do senhor. E pessoal de casa, o próximo Especialista Responde, eu aguardo a sua dúvida e a gente responde aqui no programa. Você já imaginou tomar um café feito dos grãos tirados das fezes de uma ave? E detalhe, esse café custa quase R$1.000 o quilo. Ele existe e se chama Café Jacu, considerado um dos cafés mais exóticos do mundo e vendido para diversos países e produzido aqui no Espírito Santo. Estamos na zona rural de Domingos Martins, na região serrana capixaba. É neste cenário maravilhoso que só de olhar já transmite paz que o café ganha um novo valor quando a gente fala em grão selecionado. Aqui, o café vem de um lugar um tanto inusitado. A beleza dos frutos despertou o apetite dos jacus, uma espécie de ave que apareceu aqui pelas matas para saborear um verdadeiro banquete. Mas o que parecia uma praga virou bênção. O empresário Henrique Sloper decidiu usar os jacus para fazer um café parecido com um café exótico que tinha experimentado na Indonésia. Um café feito com grãos eliminados nas fezes da civeta, um bicho da família do gambá. Assim como a civeta, o jacu também só digere a polpa e a casca do café e libera a semente sem a necessidade da máquina despolpadora. Começou por acaso, né? Em 2008 a gente teve o fenômeno de invasão de pássaro aqui pela primeira vez. Lembrando que aqui é uma agrofloresta produtiva. Então é o fator agrofloresta que faz a diferença, né? Você está produzindo café dentro de uma floresta que atrai naturalmente o pássaro, que é um pássaro que come fruta. Então isso começou desse jeito. A gente já conhecia o concorrente nosso, que é o café da Indonésia, lá o Kopi Luwak, que é muito famoso. Há muitos anos que ele já é comercializado na Europa, Japão, Estados Unidos. E aconteceu dessa forma, sem nenhuma intenção. Foi um acidente, digamos assim. E de lá para cá o bicho se tornou um parceiro nosso. Ele ajuda a gente a colher, ele ajuda a gente a selecionar onde ele come o café está maduro. Ele é um pássaro que só come fruta, então ele não tem um processo digestivo complicado. E ele passou a morar aqui, a Camusim passou a ser uma área de reprodução de pássaro. Aqui, todo o café é arábica e a produção não é tão grande assim, já que depende da época do ano para se ter café e da própria alimentação natural dos jacus. Das 3.000 sacas em 2021, mais de 90% da produção foram para outros países, como Noruega, Inglaterra, França, Suíça. O produto capixaba ganha rótulos mundo afora. Começou diretamente para o estrangeiro porque é quem consome esse tipo de produto, né? Então o primeiro cliente nosso foi na Suíça. E daí ele foi andando pelo mundo. Hoje está em Londres, está em Nova York, está no Japão. Os maiores clientes nossos são Europa e Japão. É uma especiaria, não é um café. Então é outra categoria de produtos. Rogério trabalha como supervisor da fazenda há mais de 10 anos. Sabe bem como funciona a produção do café. Por enquanto, as plantas estão em fase de crescimento e o momento é de consertar o pH do solo e adubá-lo corretamente. Primeiro, para a gente fazer qualidade, a gente tem que escolher a área que a gente vai plantar esse café. A gente tem pontos específicos na fazenda que a gente planta café. Não é todos os lugares da fazenda. Lugares onde a gente recebe sol em quantidade necessária durante o dia. E aí a gente vai escolher essa área para plantar o café. Depois a gente vai escolher a variedade. Qual variedade que vai se adaptar melhor àquele tipo de solo. Depois a gente vai usar adubação, calagem. Então, assim, são pequenas coisas que fazem diferença no final. Aí a gente plantou o café. Aí como que a gente vai cuidar disso? Então, a gente não capina café, a gente faz roçada de manutenção. Como a gente não usa irrigação na fazenda, a gente deixa esse mato dentro da planta para que ele mantenha a umidade e faz com que a planta produza do tipo dela, o jeito dela, na quantidade que ela precisa e necessita para a gente. Dos 150 hectares da fazenda, a área plantada é de 45. O café jacu tem um alto valor comercial. Ele é vendido cru em embalagens de 5 e 7,5 kg e torrado em pacotes de 100,
250 e 500 gramas. No Brasil, 250 gramas custam R$ 260. Já na Inglaterra, o valor chega a R$ 1.750. Nesta propriedade, onde se produz um café especial e que tem o pássaro jacu como um dos principais elementos para a qualidade final do produto, um outro fator muito importante a ser observado é a preservação ambiental. Se não tem mata nativa, não tem animal, não tem ave, para que esse produto aqui vá até para o estrangeiro. É o que a gente chama de agricultura regenerativa. Numa mesma balança, ter a preservação do meio ambiente e também uma boa produção agrícola e alimentar da região. A gente está buscando aqui, então, regenerar a qualidade do solo, a qualidade das plantas, a qualidade do alimento. Então, é uma tendência irreversível, a meu ver, no mundo. Não só aqui no Brasil, como no resto do mundo todo. Isso está sendo empurrado pela geração nova que tem acesso à informação e quer saber de onde é que vem a comida, quem é que está fazendo, como é que está fazendo, se está usando muito veneno, muito agrotóxico ou não. Então, isso tudo aí tem uma força de mercado muito grande por trás disso. Quem trabalha com cafés especiais sabe bem a diferença de tomar um café com grão comum e um grão com status especial ou gourmet, mais valorizado. Felipe é Gekrader, profissional treinado que faz com que o café que chega até a sua casa seja realmente especial. Ele analisa o café sensorialmente. O café especial passa por todo um processo de coleta seletiva, onde tem menos impurezas, você aplica uma torra mais leve, mais branda, que existem notas específicas que você consegue sentir quando você trabalha com café colhido seletivamente. Já no café comum, a gente tem as maneiras tradicionais de colheita de café, onde não são colhidos só os frutos maduros, mas sim os verdes, os passados e alguns outros defeitos que são permitidos pela indústria alimentícia a existirem ali em todo o processo. De Domingos Martins para a venda nova do imigrante, Lorenzo também produz café especial que vem da ave jacu. O pacote com 100 gramas em sua loja custa R$ 70. Um café de alta pontuação e que a pessoa toma tendo a experiência como maior valor. As pessoas vêm aqui na fazenda, aí a pessoa pensa assim, vou experimentar um café do jacu? Fala, olha, é uma experiência única. Quando você vai ter essa chance de novo de tomar isso? Então as pessoas realmente tiram aquele momento para tomar esse café, sentir esse sabor diferente. É uma experiência turística mesmo. Toda a produção acontece na própria fazenda há 5 anos. Por mês, são vendidos de 2 a 3 quilos de café jacu, tanto na loja quanto pela internet. Pedidos que vêm de todo o Brasil. Em cada etapa, o cuidado com o animal e o manejo do grão são essenciais para a qualidade final do produto. Primeiro, que a produção é muito pequena. Segundo, que ele tem uma característica sensorial única. É um café extremamente leve na boca. Você não encontra essa característica em quase nenhum café do mundo. Então ele é único no sabor, raro de se produzir e difícil. Por isso que é tão desejado pelas pessoas. Depois de tanta propaganda desse café, chegou a hora de experimentar. Lorenzo, o que tem de especial aqui nesse café? Que preparação é essa? Por que a água? Bom, eu fiz uma moagem na hora para ficar o café mais fresco possível. Tem uma água aqui para a gente limpar o nosso paladar, para que a gente realmente sinta esse sabor peculiar do café do jacu. Então vamos experimentar. Primeiro bebe a água. Vamos lá então. E agora, vamos experimentar agora o famoso café de jacu. É leve mesmo, é diferente. Delicado, um café adocicado, tem as características dos cafés especiais de montanha, mas tem essa característica tão leve que é única. Somente um processo que passa pelo jacu vai gerar esse tipo de sabor que a gente está degustando aqui. Por isso que é tão único. Pessoal, vale a experiência e convido você também a tomar o café do jacu. As lavouras de mamão em Soretama e Vila Valério, norte do estado, ficaram alagadas. O grande volume de chuva dos últimos dias já deixa prejuízo para os produtores. A fruta é muito sensível e, com o excesso de água, as raízes apodrecem e é necessário fazer o tombamento dos pés.
Já tem agricultor na região que perdeu 40% da produção. Toda a água que ficou lá em cima, lá dentro aqui. Em Linhares, no distrito de Jacupemba, cafeicultores estão em alerta. As lavouras de café também foram tomadas pela água, mas por enquanto não há prejuízo. Como os pés de café, em sua maioria, estão na fase de enchimento dos grãos, a água nesse momento é fundamental. Os cuidados devem ser intensificados após as chuvas, com prevenção de doenças como broca do café. Um grande desafio está na parte logística. Várias estradas estão completamente alagadas e muitos produtores têm dificuldade de acessar as propriedades rurais. É água pura, você não vê nem terra mais. Parece que eu estou numa embarcação e não no carro. E essa chuva vai continuar em todo o estado. A presença da umidade trazida por ventos costeiros deve manter instabilidade e condição de chuva até o começo da próxima semana no estado. No mês de dezembro, as projeções climáticas ainda não apontam volumes de chuva acima da média climatológica, que representa chuvas em torno de 200 milímetros no norte do estado, na região metropolitana até 250 milímetros e nas regiões sul e serrana do estado, em alguns pontos, pode somar aí os 350 milímetros por mês. Confira agora o giro de notícias da semana. O agronegócio avançou em número de empregos ao longo de 2022, segundo pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. De acordo com o estudo, a população ocupada no agro somou 19 milhões de pessoas, número 0,9% maior que o registrado no ano passado. Além disso, a quantidade de pessoas trabalhando no setor atingiu o maior número desde 2015. O agronegócio apresenta saldo positivo no acumulado nos primeiros 10 meses de 2022, abrindo mais de 880 mil vagas e superando as demissões em 105 mil. O resultado da 4ª edição do Concurso Nacional de Qualidade do Cacau Especial do Brasil foi divulgado no dia 25 de novembro em Belém, no Pará. Entre os vencedores na categoria varietal está a capixaba Ana Cláudia Milanese Rigoni, de Linhares. Durante o concurso nacional, o município de Linhares recebeu também uma homenagem por ter criado o concurso mais antigo do Brasil. Vagas abertas para concurso público no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé. As oportunidades são para profissionais de nível técnico que atuam na agropecuária e em laboratório, e para candidatos com formação em agronomia, engenharia agrícola, engenharia de pesca, zootecnia, entre outros cursos de nível superior. Os salários vão de R$ 3.339 a R$ 6.582. As inscrições podem ser feitas no site institutoaocp.org.br até o dia 20 de dezembro. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, está com inscrições abertas para processo seletivo de cursos técnicos gratuitos em agronegócio, fruticultura, florestas e zootecnia na modalidade à distância. Os interessados precisam ter ensino médio completo. As vagas prioritárias são destinadas aos produtores rurais e familiares, além de colaboradores do meio rural. Os 4 cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e têm diploma válido em todo o território nacional. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro de 2023 pelo site etec.senar.org.br. A Real Café Reserva vai definir os melhores cafés das montanhas capixabas no prêmio Real Café Reserva UCC de qualidade. Há quase 2 décadas, a empresa estimula os produtores na busca constante da melhoria da qualidade do grão e nesta edição serão mais de R$ 55 mil em prêmios para os produtores capixabas. Guarapari, região conhecida pelas belas praias e pelo seu litoral. Mas hoje o nosso destaque vai para o campo. Produtores têm investido na diversificação e têm apostado num cultivo um pouco diferente, o plantio de uva. Leila e José
foram um dos primeiros produtores a aceitar o desafio de cultivar uvas em Guarapari. A primeira colheita foi no ano passado. Foram cerca de 1.100 quilos de uva, fruto do trabalho iniciado em 2018, com o programa de viticultura, cultivo de uva na região. Eles estavam procurando produtores que estivessem dispostos a aceitar essa nova cultura, né, para ver se ela se adaptaria aqui ao local, né, à região de Guarapari, e aí nós resolvemos aceitar. A prefeitura nos doou as mudas e o Incapera entrou com a assistência técnica. Nós plantamos em 2018, aí a nossa primeira colheita foi em 2021. Nós colhemos 1.100 quilos de uva. A maioria vendido aqui, uns 800 quilos nós vendemos aqui, o restante nós vendemos na feira em Guarapari, na feira do produtor. Ao todo, são 300 pés plantados do tipo Niagara Rosada, uma uva de mesa. Os parreirais estão bem cheios e a próxima colheita deve ser perto do verão. O cultivo vem agregando para a economia agrícola familiar. É uma renda extra, né, que entra pra gente, né? Isso aqui é tudo cheio de lavoura de café, só que o café só foi caindo a produção, mão de obra já não tinha mais, então a gente vai mudando, né? Tentando adequar as novas culturas. Agora a gente vê um rendimento melhor. Pelo menos bebe melhor, né? Cansa menos, tem mais produção, tem mais dinheiro. E quer voltar pro café? Não, nem um pouco. Para iniciar o plantio, é preciso dedicação e recursos financeiros. Mesmo que pareça uma planta rústica, a uva requer muito cuidado e tem alto custo de implantação. Dá muita doença, tem que ter um cuidado dobrado, quase todos os dias tem que estar no meio da parede olhando. É muito sensível mesmo. A gente tem algum exemplo por aí de... Por exemplo, essa folha aqui, ó. Ela estava com doença, precisa aplicar remédio para matar a doença. Senão a planta vai até que ela agoniza e morre. Ou o cachinho cai todas as uvas. Não fica nem uma uva no cacho. Quanto que o senhor gastou aí mais ou menos em média para poder implantar essa lavoura? R$40 mil. Então, para quem quer investir, tem que tomar esse cuidado, né? Não dá para poder entrar nessa brincadeira sem calcular não, né? Não, tem que ser bem calculado. Primeiro vai na lavoura que é alguém que plantou, procura saber como é que é, para depois entrar. Em Guarapari, as mudas foram doadas pelo Programa de Diversificação iniciado há 4 anos, uma parceria entre Prefeitura e Incapé. Ao todo, são 13 hectares de lavoura distribuídos em mais de 10 comunidades da zona rural em Guarapari. Uma cultura nobre que vai fortalecer o agroturismo e traz novas possibilidades no município. A gente mexe também com hortaliças, com banana, então isso aqui é um meio de renda também que a gente está tendo. Quando que essa uva vai ser colhida? A expectativa é perto do Natal, lá para o dia 15 de dezembro a gente está começando a colher. E aí o pessoal gosta de vir aqui olhar essas uvas bonitas, elas atraem bastante turista então aqui para a região. Sim, atrai sim. O pessoal mesmo da comunidade sempre vem aqui, tira fotos e os sitiantes também. Nós temos bastante sitiante aqui na nossa região que eles gostam também. Sandra também investiu na cultura. O sítio dela inicialmente era só para o lazer da família, mas eles resolveram apostar nesse cultivo. Sabemos que a uva, né, é uma fruta nobre, né, muito bonita e sempre assim foi muito atraente na minha vida, em tudo que eu já pude visitar, ver, né? E quando nós tivemos essa oportunidade em Guarapari, aí eu, como alguns colegas, disponibilizei a propriedade para fazer essa experiência e tem sido assim gratificante. A primeira colheita foi em janeiro de 22. Nós tivemos uma colheita de 1 tonelada mais ou menos, né? E nessa mesma época a gente pegou os frutos que já estavam assim numa fase de não tão bonitos mais, mas prontos para fazer suco, para fazer geleia. Então nós tivemos esse aproveitamento. E esses produtos também foram vendidos aqui na propriedade para os clientes, os visitantes que estiveram aqui, né? Por Guarapari ser uma cidade que recebe milhões de turistas durante o ano, possui mercados diversos. Esses fatores associados tornam a atividade altamente promissora.
Hoje, os parreirais dela estão vazios, mas em época de colheita, o sítio fica lotado. Ela implantou o sistema de colhe e pague, em que os visitantes podem conhecer as videiras, escolher os cachos, colher, embalar e pagar pelas frutas tiradas diretamente do pé. A propriedade abre a porta para os visitantes, eles vêm, conhecem uma viticultura, como é que é o parreiral, né? Vem a família, vem as crianças, vem todo mundo. E quando aqui eles chegam, né? A gente não cobra para entrar, né? A gente dá uma cestinha, dá uma tesoura e tem alguns colaboradores nessa época para auxiliar, orientar, né? Porque tem alguns galhos que se cortar compromete toda a videira, né? Então aí depois que a gente passa a orientação, a família fica por conta no parreiral colhendo. Quando termina, antes de ir embora, eles passam na lojinha, né? Aí pesa e só paga o que eles levarem. Aqui tudo é aproveitado. Sandra transforma parte das uvas em geleia e sucos, que são vendidos ao final do passeio, com 4 variedades diferentes de uva: Uva Isabel Precoce, Niagara Rosada, Carmen Isis. Ela consegue agradar todos os gostos. Hoje a gente entende na nossa propriedade que é interessante fazer a poda no mesmo tempo, que aí dão todas. Tem gente que gosta da Isabel, tem gente que gosta da Niagara, então a pessoa vem, elas estão todas aí. Nós fazemos o suco, né, e disponibilizamos para degustação e para venda, e também a geleia. E alguma coisa de produtores locais a gente traz para cá também, que tem alguns produtores que tem laticínio. A gente traz o queijo dele para cá. Então a gente tenta assim, somar um com o outro. E você de casa pode estar pensando, mas uva não dá apenas em lugar frio? A gente sempre teve essa ideia de que a fruta só cresce em temperaturas mais baixas. Mas daí a prova de que se a gente plantar, cuidar corretamente e seguir todas as instruções, é possível sim ter uva em todas as regiões. No começo foi assim, tudo muito novo, né? Nós querendo, né? Tendo toda assistência, tendo palestra, tendo orientação, mas sempre um desafio muito grande, né? Por ser uma coisa assim tão nova. Mas aí foi constatado o quê? Que a uva, ela dá em qualquer lugar. A questão é o tratamento, é o manejo no dia a dia com ela. Então foi acontecendo dessa forma. Tanto que chegou em janeiro, todo mundo ficou assim deslumbrado, né? Quando viu o que aconteceu, que ela toda produzindo, toda linda, né? Agora, a uva já é uma realidade por aqui. Iniciativa pioneira que abre caminhos para os produtores, tanto na venda como na experiência dos visitantes. Os novos viticultores trarão mais possibilidades para quem vier conhecer a região rural do município de Guarapari. O nosso agroturismo aqui é além mar, além do mar. Então, o dia está chuvoso, a pessoa vai para as montanhas. Em Guarapari nós temos a praia, as montanhas e agora a uva também. Confira agora as cotações do café da semana. O café Conilon tipo 7 abriu a semana sendo negociado a R$ 550. Na sexta, já estava em R$ 600, uma alta de 9% na semana. O Conilon tipo 7,8, de acordo com a cotação da Coabrel, iniciou a semana em R$ 545, foi subindo e na sexta fechou em R$ 595, uma alta de 9,1%. O Conilon tipo 8, na segunda-feira, foi cotado a R$ 540 a saca. Na sexta, já estava em R$ 590, uma alta de 9,2% na semana. O cacau é muito utilizado para produzir chocolate, né? Mas em Santa Teresa, região serrana do estado, vamos te mostrar que a fruta também tem sido utilizada para produzir destilados e até cerveja. No próximo bloco a gente te mostra. O Agrobusiness volta já!
De volta com a Agrobusiness, agora a gente vai para Santa Teresa, região serrana do estado. Por lá tem produtor que, além de vender cacau para produção de chocolate, encontrou parceria para produzir destilados e cerveja. Originário das nossas terras tupiniquins, o cacau é popularmente conhecido por ser a principal matéria-prima do chocolate. Ele nasce direto do tronco do cacaueiro e pode servir também para suco, doce, polpas, batidas, cosméticos e vários outros fins. Na propriedade do Marcos, em Santa Teresa, a plantação de cacau já existe há 10 anos. Essa plantação de cacau começou em 2012, né? Meus pais que fizeram esse plantio numa área de preservação permanente que a gente tem na propriedade, né? No lado de um rio. E na época eles plantaram a espécie Parazim, né? E em 2015 a gente realizou a enxertia com variedades clonais mais produtivas. E em 2020 a gente estava buscando uma oportunidade de trazer novos negócios para a propriedade. E a gente viu no cacau uma oportunidade de fazer chocolate. Então hoje a gente tem transformado, né, o cacau que a gente produz aqui no nosso sítio em chocolate e em outros produtos também derivados do cacau. Com 1.100 pés de cacau distribuídos em 1 hectare de terra, com 4 tipos do fruto, existe um blend de variedades. O produtor colhe ao todo 1 tonelada de amêndoas secas por ano para a fabricação de chocolate e outros produtos. Típico de climas mais quentes, com temperaturas entre 23 e 25 graus, Marcos fala dos desafios de ter uma plantação de cacau em plena região serrana do Espírito Santo, que na maior parte do ano faz frio. Aqui em Santa Teresa a gente não é uma região tradicional na cultura, no cultivo do cacau, né? Não era. Aqui na nossa região mesmo, aqui o que prevalece é a cultura do café conilon, né? E a gente teve esse plantio aqui em 2012, a gente tem alguns outros vizinhos aqui também que estão cultivando atualmente. Bom, o cacau, como qualquer outra cultura, ele demanda cuidados, né? Mas de um modo geral a planta, são plantas resistentes às doenças, né? Diferente de outras culturas que você tem que ficar aplicando muito agrotóxico, tem que ter um cuidado com a poda, né? Na condução da planta até a formação. A gente está gostando muito, normalmente é uma cultura que você trabalha na sombra, né? Mas tem seus desafios, mas a gente tá gostando muito de trabalhar com essa atividade. Além da produção do chocolate, carro-chefe dos pés de cacau por aqui, Marcos apostou em um empreendimento que viu na internet: oferecer o fruto como ingrediente para cerveja e outras bebidas. Uma parceria que hoje já é responsável por 15% da sua produção. Tem acompanhado, né, vários produtos que têm sido lançados no Brasil de collabs, né, onde 2 empresas se juntam para produzir um produto único e exclusivo, né, e a gente buscou, né, veio buscando isso aqui no nosso município. A gente tem empresas com potenciais enormes aqui de produtos de qualidade e a gente encontrou parceiros, né, que tinham essa mesma ideia da gente, de misturar um cacau na cerveja ou cacau na cachaça para ver o que iria dar isso daí. Das lavouras para a indústria, é aqui que toda a mágica acontece. E olha, se fazer cerveja artesanal abre um leque tão grande de possibilidades, sabores e experiências, por que não fazer uma cerveja com cacau? Nessa cervejaria aqui em Santa Teresa, eles decidiram apostar nisso. Fizeram uma cerveja com nibs do cacau e deu muito certo. Para 2023, eles querem repetir essa dose. Cerveja com cacau, isso mesmo. A novidade surgiu na Páscoa do ano passado com uma cerveja tipo Stout. A gente queria fazer uma cerveja que tivesse a ver com o período de Páscoa, chocolate, e a gente fez a cerveja com cacau. Não é uma exclusividade nossa, não fomos nós que inventamos. Tem outras cervejas bem legais com cacau no Brasil já, no mundo inteiro se faz cerveja com cacau. Tem até estilos de cerveja que você pode ir para concurso numa categoria de cervejas com cacau. E faz tempo que a gente estava querendo fazer isso. Aqui na cidade tem um parceiro muito importante para a gente, que é o PP, que ele trabalha com chocolates da amêndoa até a barra. E aí a gente aproveitou a deixa da Páscoa para fazer uma cerveja. Pegamos os nibs dele e fizemos uma cerveja com nibs de cacau. Água, malte de cevada, lúpulo, levedura, aveia e nibs de cacau formam esta bebida. Ela é toda produzida em Santa Teresa. Tem características de ser mais cremosa e trazer um aroma intenso de chocolate. Nesta cervejaria que decidiu apostar na variedade, Juca Lima conta como é a produção de cerveja com cacau. Existem possibilidades de adição do cacau na cerveja. Nós optamos aqui
por uma modalidade que ela demora um pouco mais de tempo, mas ela tem alguns benefícios também. Eu poderia colocar cacau, por exemplo, na fervura da cerveja lá. Não foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma cerveja, a gente basicamente fez uma cerveja e depois adicionou os nibs do cacau no tanque já de fermentação. Num tanque como esses, a gente fez a cerveja ficou pronta. Depois de pronta, depois de fermentada, né, quando ela ia maturar, nós adicionamos os nibs. Para 500 litros de cerveja, nós adicionamos 10 kg de nibs de cacau, e o contato do nibs de cacau com a cerveja em maturação que foi saborizando essa cerveja. A capacidade de produção da cervejaria artesanal é de 6.500 litros por mês. Com o primeiro experimento da cerveja com cacau, foram produzidos mais de 1.000 litros em 2022. E a expectativa é apostar mais uma vez nesse sabor de cerveja. Foi muito bem aceito, né? A gente só não faz ela sempre para deixar um charme também de que pena, não tem agora, mas volta depois que vai ter. E para manter um ar de novidade, né? Talvez se tivesse ela todo dia que chegar aqui na Três Santos, se tiver cerveja de cacau, ela vai deixar de ser uma novidade, né? Então a gente faz lotes específicos no ano, aproximadamente 2 lotes por ano, que é o que a gente está programando, né? Para sempre ter esse ar de novidade dela. Mas quem acha que o nibs do cacau foi só para fazer cerveja, está equivocado. Em Santa Teresa também tem destilado da fruta. Renan é dono de um alambique e gosta de fazer bebidas com novos sabores. Aí surgiu o destilado de cacau. A gente já produz o gin de cacau, né? E a gente teve uma aceitação muito boa desse gin. E a gente teve a ideia de fazer experiências, como eu sempre fiz experiências com os destilados, de fazer uma experiência com o nibs de cacau, que é a matéria-prima para o chocolate, né? E fizemos uma parceria com o Capitão Redigueri e estamos lançando esse produto. De dezembro do ano passado até outubro de 2022, já foram vendidas 4.000 garrafas. Uma bebida feita com elementos que seriam até descartados na natureza. É um gin com notas de cacau. O destilado de cacau, diferentemente de alguns outros que vocês conhecem, ele não é feito com a polpa e nem com o mel de cacau. E sim, ele é feito com nibs, que é a matéria-prima, e a gente também utiliza a casca da amêndoa, que seria jogada fora. E ele é feito com essas duas matérias-primas, juntamente com um álcool de cereal, no caso. Uma verdadeira experiência, então. Com certeza, porque é um destilado único com gosto e cheiro de chocolate. O cacau de Santa Teresa está ganhando diferentes mercados, seja para o chocolate, cerveja ou destilado. A fruta é fonte de renda e permite muitos experimentos. As expectativas são altas para as próximas parcerias. A gente tem o nosso projeto, né? Apesar da gente ser nosso carro-chefe, ser o chocolate, a gente tem essa expectativa. A gente já tem a cerveja de cacau, a gente lançou recentemente um destilado de cacau e a gente já tem conversas adiantadas com outros parceiros para desenvolver novos produtos com o nosso cacau. Por exemplo, o macarrão de chocolate. Que legal. O cacau é tudo de bom, né? Sim, o cacau é uma fruta multiuso que você pode aproveitar todas as partes dele, né? E principalmente nos dá esse alimento, né? Que é o chocolate e a cerveja de cacau e a cachaça de cacau também. O Agrobusiness de hoje fica por aqui. E eu quero agradecer a sua companhia em mais um domingo. Semana que vem estamos de volta. Tenha um excelente dia. Para saber mais sobre o mundo agro, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. E também no meu Instagram pessoal, stephanie.agronomia. Eu espero vocês nas redes sociais.